O Triângulo das Bermudas é um dos lugares mais mortíferos da Terra, uma zona de perigo onde navios e aviões desaparecem sem deixar rastro. Mas do outro lado do globo, no seu oposto polar, existe outro triângulo, ainda mais misterioso e letal. É conhecido por Triângulo do Dragão. O Triângulo do Dragão é uma área onde desaparecem navios, aviões e onde acontecem muitos outros fenómenos. Não há, na verdade, maneira de prever este tipo de coisas. Vamos ali ver e vemos coisas muito estranhas. Vamos explorar os mistérios, as provas e a ciência por detrás de uma das mais traiçoeiras, perigosas e desconcertantes regiões triangulares do planeta. Se o navio estiver por cima da bolha de gás, afunda-se porque não tem capacidade de flutuação para se manter à tona. Com a sucessão de ocorrências envolvendo navios, aviões e submarinos que continuam a aterrorizar passageiros e a deixar os cientistas desconcertados, há quem se interrogue sobre o que existirá naquelas profundezas e sobre o que mais poderá acontecer. O Triângulo das Bermudas do Pacífico. 25 graus norte, 142 graus leste. São estas as coordenadas do centro de uma das mais misteriosas regiões triangulares da Terra. Há séculos que esta zona é palco de alguns dos mais bizarros desaparecimentos de navios, aviões e vidas humanas ocorridos no planeta. Mas não estamos a falar do Triângulo das Bermudas. Trata-se de uma área com 1.300.000 km², situada nas profundezas do Oceano Pacífico, conhecida como o Triângulo do Dragão. O Mar do Diabo, ou Triângulo do Dragão, é uma área ao largo da costa sul do Japão, onde supostamente têm ocorrido muitos naufrágios inexplicáveis e onde vários aviões têm desaparecido. Uma área muito semelhante ao Triângulo das Bermudas, o qual fica evidentemente numa outra parte do mundo. O Mar do Diabo, ou Triângulo de Dragão, é uma zona ao largo da costa leste do Japão, limitada pelo Japão e por Guam no Mar das Filipinas, na qual, desde há milhares de anos, muitos navegadores têm relatado perdas de navios, leituras de bússola desconexas e o avistamento estranho de objetos voadores que saem da água. Curiosamente, o seu congénere atlântico, o famoso Triângulo das Bermudas, fica exatamente no outro extremo do globo, ao longo da linha de latitude dos 35 graus. Alegadamente, ambas as áreas contêm algumas das águas de maior profundidade do mundo, grande parte delas ainda hoje inexploradas. Tanto o Triângulo das Bermudas como o Mar do Dragão ficam na mesma latitude e ambos registram a mesma anomalia em que o norte geográfico e o norte magnético se confundem e, consequentemente, as leituras da bússola têm uma disparidade de 20 graus. E é essa a razão que cientistas atribuem a perda de tantos aviões e navios nessas zonas. É muito interessante que ambos tenham exatamente a mesma localização. Os limites do Triângulo do Dragão são habitualmente definidos pelo Japão Central, Guam e as Ilhas Marianas. Embora menos conhecido o Ocidente do que o Triângulo das Bermudas, os desaparecimentos inexplicáveis e os fenómenos estranhos ocorrem aqui, com uma frequência maior e mais alarmante. Estima-se que desde a Segunda Guerra Mundial tenham desaparecido mais de 1.500 navios e centenas de aviões militares, comerciais e particulares. O Triângulo do Dragão registra mais navios desaparecidos do que o Triângulo das Bermudas. E os navios que desapareceram no Triângulo do Dragão têm sido navios de grande dimensão, militares ou de carga. O que é estranho acerca do Triângulo do Dragão, quando comparado com o Triângulo das Bermudas, é que o Triângulo das Bermudas é muito mais mediático. Por que é que isso acontece? Nos tempos modernos, a zona adquiriu notoriedade em 1989 com a publicação do livro de Charles Berlitz, O Triângulo do Dragão. Berlitz era também o autor do Triângulo das Bermudas, que veio reabrir esse caso misterioso em 1974. Durante anos, Berlitz estudou os relatos de desaparecimentos de navios e aviões na região, a par de relatos de avistamentos de OVNIs e outras anomalias. Segundo a sua investigação, neste triângulo é frequente as bússolas deixarem de funcionar ou fornecerem leituras largamente incorretas.
Barcos e aviões afirmam desviar-se para longe da sua rota numa questão de segundos. Os avistamentos de navios fantasmas têm sido recorrentes há mais de 100 anos. E, por último, centenas de navios, aviões e submarinos têm, sem razão aparente, sido arrastados para o fundo desta zona extremamente profunda. Um dos casos mais assustadores e desconcertantes apresentados por Berlitz envolve aquilo que ele considera serem forças nunca vistas e desconhecidas que, em 1937, arrastaram para a morte a lendária aviadora Amelia Earhart, bem no centro do Triângulo. She goes more than 2/3 of the way around the world, over 22,000 miles. I look eastward over the Pacific, she writes. I shall be glad when we have the hazards of its navigation behind us. This fleeting radio contact is the last verified report of Amelia Earhart. Segundo reza a história, Amelia Earhart estava a voar ao largo de Guam, segundo alguns numa missão de espionagem para os Estados Unidos, e a sua bússola terá deixado de funcionar. Às 12h30 do dia 2 de julho de 1937, a pioneira da aviação Amelia Earhart e o navegador Fred Noonan deixaram Lae, na Nova Guiné, para cumprirem a última etapa da sua viagem à volta do mundo em avião. Segundo o seu plano de voo, teriam de percorrer 4.000 km até à ilha de Howland, onde fariam uma paragem para reabastecer. Enquanto sobrevoavam o Triângulo do Dragão, desapareceram para nunca mais serem vistos. A sua bússola e os instrumentos de voo deixaram de funcionar. O avião perdeu-se e nunca mais se ouviu falar dela. Até hoje, o desaparecimento de Amelia Earhart continua a ser um dos mais famosos casos por resolver da história da aviação. O Triângulo do Dragão é também pródigo em histórias de navios fantasma que parecem surgir do nevoeiro. Berlitz associa o Triângulo do Dragão a um dos maiores mistérios dos mares, os navios fantasma. Grandes navios flutuando no mar completamente vazios de pessoas, carga e equipamento. Segundo ele, há séculos que a região é assolada por embarcações que flutuam, sem ninguém a bordo. Segundo a tradição japonesa, os navios fantasmas são, por norma, malévolos. Querem destruir os vivos com que se deparam. Navios fantasma com mais de 100.000 toneladas têm sido vistos flutuando à deriva no Triângulo do Dragão. A ser verdade, como é que uma tripulação inteira pode desaparecer sem deixar rastro? No seu livro, Berlitz destaca 2 casos arrepiantes de navios fantasma. 4 da manhã do dia 11 de junho de 1881, segundo vários relatos, o navio inglês Bacchante ter-se-á encontrado com o lendário e resplandecente navio fantasma holandês voador a altas horas da noite, na zona mais profunda do Triângulo do Dragão. Um dos oficiais a bordo do navio, um príncipe que seria mais tarde o rei Jorge V de Inglaterra, registrou a seguinte entrada no diário de bordo. O holandês voador passou à frente da nossa proa. Emitia uma estranha fosforescência, como se fosse um navio fantasma incandescente. Apareceu do lado da amura, de bom bordo, onde também foi avistado pelo oficial de vigia na ponte. Mas quando nos aproximámos, não havia vestígio ou qualquer sinal de um navio material, nem perto, nem até à linha do horizonte. E a noite estava clara e o mar calmo. Berlitz afirma que em janeiro de 1989, numa noite escura e tranquila, um navio baleeiro japonês comandado pelo capitão Moro Sakagami ficou a 15 metros de um pequeno barco de pesca que balouçava erraticamente naquela que era a sua rota. O capitão e vários tripulantes encontraram um barco sem qualquer tripulação ou carga, à exceção do cadáver do capitão ainda agarrado ao leme. Relativamente aos navios fantasma, pode pensar-se que as tripulações foram raptadas. Nesse caso, a razão para que a embarcação esteja à deriva, para que não haja tripulação nem vestígio dela, é porque os tripulantes terão sido levados por um OSNI. Segundo as investigações de Berlitz, dezenas de navios não só desapareceram do radar, desapareceram por completo do Triângulo. No dia 19 de abril de 1949, o navio Kuroshio Maru 1 desapareceu com uma tripulação de 23 homens. No dia 8 de junho de 1952, 29 tripulantes do atuneiro Chofuki Maru 5 desapareceram. No dia 26 de junho de 1955, um jacto F-3B da Força Aérea Norte-Americana perdeu o contacto via rádio com a base e os seus 2 tripulantes desapareceram. A 12 de março de 1957, 8 tripulantes de um avião de abastecimento KB-50 da Força Aérea Americana foram dados como desaparecidos.
A 7 de junho de 1963, destroços do navio Donan Maru foram encontrados a boiar ao largo de Shionomizaki. Há, no entanto, um acontecimento que fará para sempre parte do folclore em torno do Triângulo e da história japonesa. O misterioso naufrágio do navio de investigação japonês Kaio Maru V. O Kaio Maru V era um navio da Guarda Costeira que estava a estudar aquela zona. No dia 24 de setembro de 1952, o navio de investigação Kaio Maru V da Agência Marítima Japonesa encontrava-se no Triângulo do Dragão. O navio foi ao Triângulo do Dragão especificamente para descobrir a causa de tantas perdas de navios naquela área. De repente, sem que houvesse qualquer pedido de ajuda, o navio desapareceu para sempre, levando consigo uma tripulação de 22 marinheiros e 9 cientistas. No relatório oficial da investigação do acidente do Kaio Maru V, datado de março de 1953, a Guarda Costeira declara: temos de investigar quando, onde e como desapareceu, porque não há testemunhas nem sobreviventes deste acidente. Embora muitos tenham concluído que o navio fora vítima da erupção de um vulcão submarino, outros houve que não ficaram convencidos. É irónico termos um navio que sai para procurar outros navios e que acaba por desaparecer. Nestes triângulos misteriosos, isso acontece muitas vezes. Dada a importância deste acontecimento para a história marítima japonesa, existe hoje em Tóquio um monumento dedicado à memória daqueles que pereceram neste misterioso afundamento. Tal como o Triângulo das Bermudas, no Atlântico, também se diz que o Triângulo do Dragão no Pacífico, ao largo da costa do Japão, provoca rupturas na chamada continuidade espaço-temporal do planeta Terra. Alegadamente, é este fenómeno inexplicável que faz com que navios e aviões se afastem vários quilómetros da sua rota e com que as horas nos relógios se alterem subitamente no espaço de um instante. Entre as várias teorias acerca do Triângulo do Dragão, incluem-se a existência de uma anomalia magnética, a de uma espécie de buraco negro no oceano, ou a existência de algo no espaço exterior que desce lá de cima e que desenvolve algum tipo de interação com as embarcações, fazendo-as desaparecer. Mas aquilo que realmente sabemos é que há coisas que desaparecem sem que saibamos porquê. No final da década de 1950, Arthur Godfrey, uma figura célebre da rádio e da televisão americanas e também um piloto experiente, terá passado por uma experiência assustadora no Triângulo do Dragão. Uma experiência que, por pouco, não lhe custou a vida. O maestro e apresentador de televisão americano Arthur Godfrey estava a pilotar um bimotor sobre o Triângulo do Dragão. Viu um OSNI. Os instrumentos de voo deixaram de responder. Tinha pouco combustível e teve de orientar-se pelo sol porque ficara sem bússola. Quando os instrumentos voltaram a funcionar, conseguiu voltar a sobrevoar terra e descobriu a mesma coisa, que lhe faltava um período de tempo. Com combustível suficiente para apenas 3 horas, Godfrey pilotou o seu avião, calculando a sua posição por estimativa. Ao fim de 1 hora, os seus instrumentos de voo voltaram a funcionar e pôde finalmente retomar a sua rota. No entanto, segundo depois afirmou, Godfrey perdera meia hora inexplicavelmente. Os seus relógios tinham literalmente andado para trás. Felizmente para Godfrey e para a sua tripulação, conseguiram chegar a Tóquio, escapando ao terrível destino que vitimou Amelia Earhart e inúmeras outras pessoas desaparecidas no Triângulo do Dragão. Outras anomalias espaço-temporais semelhantes ocorridas sobre o Triângulo foram relatadas por pilotos militares nos anos 50 e 60, incluindo o piloto da Força Aérea Frank Hopkins, conselheiro do 106º Grupo de Transporte Aéreo. No verão de 1968, Frank enviou para a revista Argosy um artigo acerca de uma alteração de continuidade espaço-temporal ocorrida enquanto pilotava o C-97 estratosférico sobre o Triângulo do Dragão. Na primavera de 1966, fiz um voo a bordo de um C-97 da Guarda Aérea, desde a ilha de Kwajalein, na Guam. Previa-se um tranquilo voo noturno com uma duração de 6 a 6 horas e meia. Hopkins afirma que, de acordo com o protocolo, calculava a sua posição de hora a hora utilizando as estrelas. No entanto, durante a 3ª hora do voo, algo inexplicável aconteceu. Calculei pela 2ª vez a minha posição. O tempo estava excelente. O único problema era que, e quase caí do avião quando escrevi aquilo no mapa, era que, segundo este meu último cálculo, estava quase a 340 milhas náuticas da rota definida. Verifiquei e tornei a verificar. Um velho C-97 tinha percorrido 340 milhas náuticas numa hora
sem razão aparente. Mais tarde, ao aterrar em Guam, Hopkins informou o oficial de serviços que o seu avião tinha aparecido muitas milhas à frente da localização prevista. No entanto, não há registro de qualquer relatório. Contudo, Hopkins afirma estar convencido que esta área é de facto palco de forças estranhas, constitui um grande perigo para aviões e navios. Devido à recorrência destes acontecimentos, os peritos continuam a achar que podem existir outras forças em ação nas profundezas do Triângulo. De todas as anomalias no Triângulo do Dragão, nenhuma é mais misteriosa que o elevado número de avistamentos de OVNIs. Para Charles Berlitz, a causa mais evidente dos acidentes mortais na área do Triângulo do Dragão é o aparecimento de OVNIs e dos seus congêneres subaquáticos, os OSNIs, objetos submersos não identificados. No seu livro, lê-se: alguns dos navios que desapareceram no Triângulo do Dragão foram afundados por OSNIs. Em tempos antigos, estes acontecimentos eram frequentemente atribuídos a demónios ou dragões encolorizados. Os japoneses eram muito influenciados pelos chineses, e os chineses acreditavam fortemente nos dragões, que, segundo eles, viveriam no mar e podiam ascender à superfície. O dragão era simultaneamente um símbolo propício e ameaçador. Os peritos em OVNIs japoneses e investigadores como Berlitz acreditam que as aparições ocorridas no Triângulo e que as primeiras testemunhas tomavam por monstros e dragões eram de facto OVNIs, e estes relatos prosseguem até hoje. Ao estudarmos esta região, descobrimos muitas razões científicas interessantes para estes incidentes classificados de misteriosos. Houve um relato no mar do Japão, feito por um barco de pesca. Os pescadores relataram ter visto um enorme OVNI que voava para trás e para a frente e luzes no meio do oceano. O ovnilogista japonês Junichiro Kato, presidente da Organização para a Investigação de OVNIs no Japão, estuda estes fenómenos há quase 20 anos. Ele próprio avistou OVNIs em diversas ocasiões sobre as águas costeiras do Japão e fotografou muitos destes avistamentos. Tenho imensas fotografias. São talvez mais de 200 avistamentos. Em determinada altura, cheguei a ver 1 ou 2 por mês. Para alguns, a ponta oriental do Triângulo do Dragão inclui uma parte da cidade de Tóquio. No dia 14 de junho de 1997, Kato fotografou um disco reluzente que se movia a uma velocidade que ele estima em mais de 800 km por hora sobre as águas da Baía de Tóquio. Fotografei 3 OVNIs que voavam em formação sobre o oceano perto da Disneyland de Tóquio. Os 3 OVNIs descreveram um triângulo. Esta ocorrência foi presenciada por 10 testemunhas. O acontecimento foi comunicado às agências noticiosas locais por várias testemunhas, mas os média nunca investigaram o caso. Kato não é a única testemunha japonesa moderna a informar o canal História do avistamento de objetos semelhantes a OVNIs sobre o Triângulo do Dragão. Nobuo Miyoshi, editor de uma revista de Tóquio, testemunhou a presença de um OVNI sobre o Triângulo do Dragão quando estava nesta praia tranquila, a 30 km a sul de Tóquio, em 1990. Em agosto de 1990, vi um avião que avançava numa direção e uma luz branca que apareceu muito próxima do jato e perguntei a mim próprio o que seria. A luz movia-se como se estivesse a descrever um W no céu. Movia-se talvez a 1 km por segundo. Era muito rápida. Até então nunca tinha acreditado em OVNIs, mas desde aí passei a acreditar. Esta experiência única causou uma impressão inesquecível em Nobuo. Não fiquei assustado. Fiquei muito surpreendido. Adorava voltar a vê-lo e muito mais de perto. Ao longo de todo o século XX, os relatos de avistamentos de OVNIs no Triângulo do Dragão passaram de relatos verbais feitos por pescadores para relatórios oficiais apresentados por militares. Após a Segunda Guerra Mundial, a Marinha Soviética tinha uma das maiores armadas ativas no norte do Pacífico. Ao longo dos anos, marinheiros e oficiais a bordo destes navios foram responsáveis por alguns dos melhores relatos de avistamentos de OVNIs no Triângulo do Dragão. Em 1977, a Divisão de Reconhecimento da Marinha Soviética organizou um projeto de investigação científica
para estudar a questão dos OVNIs no mar. Eu era o responsável desse grupo. No final de 1977, demos instruções aos nossos barcos sobre a maneira de observar OVNIs. No dia 18 de agosto de 1980, segundo relatórios do perito em OVNIs estacionado em Moscovo, Vladimir Adjaja, o navio de pesquisa russo Vladimir Voldirov avançava lentamente para sul através do Triângulo do Dragão, contornando o Japão rumo a Okinawa. Pouco depois da meia-noite, de repente, e sem qualquer aviso, um objeto não identificado metálico e de forma cilíndrica foi visto a elevar-se lentamente da água, pairou no ar e disparou em direção ao céu. A capacidade de pairar do objeto fez com que peritos como Adjaja acreditassem que o objeto não era feito pelo homem. Até hoje, o acontecimento permanece envolto em mistério. 8 meses após este incidente, ocorreu um outro, exatamente no mesmo local. Um dos casos mais recentes e fascinantes foi o do Taki Kyoto Maru em 1981, quando avistaram um OVNI, ou melhor, um OSNI a sair da água. A 17 de abril de 1981, o dia estava claro e o mar tranquilo. O cargueiro japonês com 50 metros de comprimento Taki Kyoto Maru navegava a 200 milhas de Kanazawa, com mais de 30 tripulantes a bordo. De repente, o navio é abanado por vagas de choque que varreram o convés. Os tripulantes julgam imediatamente que tinham sido atingidos. No dia 17 de abril de 1981, um navio japonês que navegava ao largo da costa do Japão, numa área conhecida como o Triângulo do Dragão, encontrou um OVNI que saiu violentamente do mar, tendo causado grandes vagas que se abateram sobre o navio. O capitão Usuda estava ao leme quando um objeto brilhante em forma de disco se elevou da água. O OSNI tinha mais de 15 metros de diâmetro e ficou a pairar silenciosamente sobre o navio. Os instrumentos do navio, as bússolas, os vários mostradores, o motor, tudo começou a falhar enquanto o OSNI circulava à volta do navio. O capitão calculou que o OSNI tinha circundado o navio durante cerca de 15 minutos antes de voltar a mergulhar na água. Segundo o relato de Usuda, as vagas eram tão violentas que o navio por pouco não se virou. E uma turbulência ainda mais forte ocorreu quando o objeto voltou finalmente a mergulhar no mar. E o mais intrigante é o seguinte: quando os instrumentos voltaram a funcionar, o capitão comparou as horas dadas pelo rádio com as horas nos relógios e constatou que o navio tinha perdido 15 minutos de tempo. Os relatos de OVNIs observando e pairando no ar perto de grandes navios não eram novidade no Triângulo do Dragão. Segundo o ovnilogista japonês Junichiro Nirasawa, o navio de pesquisa do governo japonês, o Kaio Maru, foi protagonista de uma história impressionante relacionada com OVNIs. Lançado ao mar em 1967, o navio era o maior da frota do Ministério da Agricultura, pesando mais de 2.500 toneladas. O Kaio Maru era também considerado um dos navios de pesquisa mais avançados do seu tempo. Por duas ocasiões, em 1984 e 1986, o navio de pesquisa foi alegadamente seguido por um OVNI. Estes arrepiantes acontecimentos foram presenciados por pelo menos 9 cientistas que seguiam a bordo, incluindo o investigador Mikio Noganobu. Em dezembro de 1984, o Sr. Noganobu estava nas Ilhas Falkland, na ponta austral da América do Sul. Certa noite viu uns 20 OVNIs. Eram como luzes flutuando no céu que, de repente, partiram em 3 direções diferentes. O segundo avistamento relatado pelo Kaio Maru ocorreu 2 anos mais tarde, em 1986, mas desta vez no Triângulo do Dragão. Segundo o relato, um enorme objeto em forma de charuto com mais de 30 metros de comprimento ter-se-á aproximado do navio a alta velocidade antes de mergulhar na água. O Sr. Naganobu afirmou ter presenciado uma outra ocorrência em 1986 no mar do Japão. Um enorme OVNI em forma de charuto aproximou-se do navio. A única coisa que viram foi uma pequena luz vermelha que aparecia e desaparecia. Mas desta vez o radar captou o OVNI. Os 2 extraordinários acontecimentos foram relatados em pormenor na edição japonesa da revista Scientific America de setembro de 1988. A revista Scientific America referiu os acidentes. No artigo, o editor afirma que este acontecimento é muito importante por se tratar de um relatório oficial do navio de pesquisa governamental do Ministério da Agricultura.
Os relatos de avistamentos de OVNIs no Triângulo do Dragão não se confinam ao mar. A partir do acidente de Amelia Earhart, os pilotos confirmaram que os céus sobre o Triângulo eram tão traiçoeiros como as suas águas. Sobre a ponta ocidental do Triângulo ocorreu um significativo acidente em pleno ar com um OVNI, uma quase colisão entre uma aeronave não identificada e um Convair 240 da companhia aérea Toa Airlines. Há um famoso incidente ocorrido em Niigata, em que um piloto avistou um OVNI e a torre de controle comunicou a todos os aviões que se aproximavam um OVNI. 18 de março de 1965, 7 horas e 6 minutos da manhã. Numa nervosa comunicação à torre de controle em Tomakatsu, o piloto de 43 anos, Yoshiaki Inada, informa que um objeto não identificado de forma oblonga estava a aproximar-se rapidamente do seu jacto no momento em que sobrevoava o triângulo. Inada faz uma curva de 60 graus a mais de 800 km por hora para evitar a colisão. O objeto imobiliza-se abruptamente, retomando depois o voo ao lado do avião. O comandante Inada informa que está a ser seguido pelo OVNI. Diz que o objeto tem 15 metros de comprimento e irradia uma luz esverdeada. Várias testemunhas observam a situação a partir do sol. Entretanto, um avião Piper Apache da Tokyo Airlines ouve as comunicações desesperadas do comandante Inada. Às 10 horas e 7 minutos, hora universal, avista também o mesmo OVNI a 2.100 metros de altitude, dirigindo-se para leste de Osaka e para o Triângulo do Dragão. O controlador aéreo Akira Taguchi estava no seu posto quando o comandante Inada transmite o seu comunicado. Mais tarde, confirmou que o objeto fora visto nas montanhas, perto de Hiroshima e próximo da ilha de Shikoku. Nesse mesmo dia, aproximadamente à mesma hora, um grupo de engenheiros que trabalhavam nas montanhas perto de Hiroshima afirmaram ter visto algo que só podia ser um disco voador. Estes são os factos. Ninguém sabe ao certo de que objeto se tratava. O Triângulo do Dragão é conhecido há milhares de anos. E uma das histórias a ele ligada é a de um dragão que viveria no fundo do oceano e que emergia para levar consigo para as profundezas as embarcações. Uma das histórias mais antigas do mundo acerca de OVNIs é, na verdade, originária das águas do Japão. Ligada a elas estão aqueles que muitos acreditam ser os primeiros desenhos de OVNIs da era moderna. A lenda de Utsuro Fune, uma misteriosa mulher alienígena que surgiu do fundo do Pacífico dentro de uma espécie de nave arredondada, é uma história secular. Uma observação mais atenta dos desenhos revela um objeto em forma de disco voador semelhante a muitos outros avistados por inúmeras testemunhas ao longo de todo o século XX. Pensa-se que estes desenhos são as mais antigas representações conhecidas de um OVNI. Nos escritos consta uma descrição de uma espécie de nave metálica que chegou a uma praia chamada Aratono-ama. As pessoas presentes aproximaram-se dela e espreitaram para o seu interior. Lá dentro estava uma mulher com umas vestes leves e acetinadas. A nave estava coberta por caracteres nunca antes vistos. As testemunhas descrevem assim aquilo que pode ter sido a visita de um OVNI ao antigo Japão. Como na época não havia embarcações redondas no Japão, acreditam que era um OVNI. O mais interessante é que a nave é muito semelhante a um disco voador. Porque é que as pessoas haveriam de ter imaginado este tipo de formas há 200 anos atrás? Kazuo Tanaka, professor da Universidade de Gifu, em Tóquio, reabriu o caso da lenda de Utsuro Fune em 1997. A sua investigação levou a colocar a hipótese da misteriosa mulher que há tanto tempo surgira das águas do Pacífico fazer de facto parte de um encontro imediato de terceiro grau. Investiguei intensivamente esta velha nave que apareceu há 200 anos, mas não consegui encontrar nenhum tipo de embarcação com estas formas esféricas. Penso que é muito, mesmo muito estranho. Subitamente, no início do século XIX, surgem no Japão uma série de desenhos de Utsuro Fune, todos feitos por artistas diferentes em diferentes partes do país, mas contando todos eles a mesma história de uma misteriosa mulher que emergia de uma igualmente misteriosa embarcação de forma discoidal. O folclore em torno de Utsuro Fune é muito famoso no Japão. Está presente em muitas zonas do Japão. Eu consegui encontrar 5 desenhos. É um pouco estranho.
Então, por que é que tantas pessoas fizeram tantos desenhos sobre isso? É um mistério. Estas estranhas coincidências fizeram com que peritos como Tanaka se interrogassem por que motivo o Japão, que foi completamente estanque a estrangeiros e a notícias exteriores até 1857, terá experimentado um surto de avistamentos de OVNIs nesta época. O folclore à volta de Utsure Funa, no Japão, é a chave para solucionar o mistério em torno dos OVNIs. Penso. Os mistérios do mar são omnipresentes na cultura e na história do Japão. Desde há séculos que correm histórias e lendas relacionadas com a atividade de OVNIs no Triângulo do Dragão. No dia 24 de setembro de 1235, umas estranhas luzes celestes são vistas a movimentar-se sobre o acampamento militar do general Yoritsume em Kyoto, deixando as tropas aterrorizadas. Os objetos foram tomados por dragões vindos do mar para os atacarem. 40 anos depois, dois acontecimentos catastróficos ocorridos no Triângulo do Dragão passariam a fazer parte da história universal, conferindo às suas águas profundas uma reputação mortífera. Nos tempos modernos, o Triângulo do Dragão tem vindo a acumular um certo folclore que, claramente, reflete antigas tradições japonesas relacionadas com o mar, com os perigos do mar, com seres sobrenaturais ou divinos que vivem no mar e que tanto podem proteger como atacar aqueles que vivem do mar, pescadores e outros. Em 1274, o Império Mongol de Kublai Khan reuniu uma enorme força militar com mais de 900 navios para conquistar o mais cobiçado dos territórios, o Japão. A vitória era tida como certa até um acontecimento catastrófico ocorrido no Triângulo do Dragão ter neutralizado a poderosa armada. A Mongólia dominava meia Europa e quase toda a Ásia, e quando tentou invadir o Japão surgiu um tufão que afundou todos os navios. E não conseguiram chegar ao Japão. Em 1274, tinham embarcado rumo ao Japão cerca de 40 mil soldados. Mais de metade dessa armada afundou-se durante a tempestade, transformando a primeira invasão mongol num desastre. Morreram cerca de 20 mil mongóis. Em 1281, Khan lançou um segundo e mais colossal ataque sobre o Japão. Desta vez eram 140 mil homens em 3 mil navios. Mas a segunda invasão teve um resultado igualmente desastroso. Calcula-se que cerca de 70 mil soldados mongóis tenham perecido juntamente com a maior parte dos navios. O segundo grande esforço para invadir o Japão foi novamente derrotado pela chegada de um vento propício, como os japoneses gostavam de lhe chamar. E isso deu origem à ideia do vento divino. Acredita-se que, quando da invasão mongol, o Japão foi salvo pelo vento. Peritos e historiadores continuam a interrogar-se sobre se os acontecimentos nesta zona anómala são resultado de ventos divinos, deuses benevolentes, estranhas ocorrências meteorológicas ou, possivelmente, de outra coisa qualquer. O facto da natureza ter marcado presença em duas ocasiões distintas trouxe algum folclore à história japonesa, sugerindo uma intervenção celestial para proteger o Japão. Dado que o Japão esteve fechado a estrangeiros durante grande parte da sua história, os estudiosos receiam que grande parte das informações relativas à investigação de OVNIs no Triângulo se tenha perdido para sempre. Só no final do século XIX é que esses relatos começaram a surgir com mais frequência. O oficial americano cujo trabalho ajudou a abrir as portas do Japão ao Ocidente esteve pessoalmente envolvido num mistério com possíveis OVNIs no Triângulo do Dragão. No dia 8 de julho de 1853, às 4 horas da manhã, o comodoro Matthew C. Perry estava ao largo da costa de Uraga, na Baía de Tóquio, quando de súbito um objeto invulgar surge do céu. Perry registrou este encontro no seu diário. Durante a vigia entre a meia-noite e as 4 da manhã, foi avistado um extraordinário meteoro. O meteoro apareceu a sul e a oeste e iluminou toda a atmosfera.
Os mastros, velas e cascos dos navios que nos acompanhavam, bem como do nosso, refletiam o seu brilho distintamente, como se uma luz azulada emanasse de cada um deles ao mesmo tempo. Partindo de sul e de oeste, a cerca de 15 graus acima do horizonte, o meteoro prosseguiu uma rota nordeste em linha reta durante uma longa distância e depois começou gradualmente a cair em direção ao mar, desaparecendo. O que se segue é uma clara descrição de algo que não se parece com um meteoro, algo muito mais perturbante. A sua forma era a de uma grande esfera azul, com uma cauda cuneiforme vermelha, que para quem a observava era visivelmente formada por partículas incandescentes, como as faíscas de um foguete após a explosão. Os estudiosos de OVNIs no Japão estão convencidos que o Commodore Perry, durante uma das mais importantes viagens efetuadas por um americano, terá visto um OVNI no centro do Triângulo do Dragão. Houve notícia de avistamentos de um OVNI quando o governo americano abordou o governo japonês para estabelecer relações comerciais. Quando o seu navio navegava junto a Uraga, Perry registrou o ocorrido no seu diário de bordo e houve outras testemunhas deste avistamento. Perry continuou a procurar pistas e respostas, mas morreu 5 anos depois, em 1858, sem descobrir mais nada acerca dos acontecimentos daquela noite. E é aqui que desde há 3.000 anos que se escondem 2 grandes dragões. Nesta área designada por Mar do Diabo foram já muitos os navios que desapareceram sem razão aparente. Vamos, pois, à descoberta do maior e mais denso mistério do século XX, o Triângulo do Dragão. Aquilo que verificamos foi que antes e depois de um aumento da atividade sísmica no Anel de Fogo, se registram muitos avistamentos destes OVNIs. Por baixo das profundezas do Triângulo do Dragão fica uma das regiões de maior atividade sísmica do planeta. O constante movimento de colossais placas tectónicas submarinas e as frequentes erupções vulcânicas suboceânicas podem ser responsáveis por muitos desaparecimentos de navios e perda de vidas. Nos Estados Unidos recebemos regularmente mensagens que nos alertam de erupções vulcânicas, por isso não só sabemos onde elas ocorrem, como as incluímos nos nossos mapas. Se for agora verificar o meu correio eletrónico, tenho 8 ou 10 mensagens desses indivíduos a dizer-me que há um determinado vulcão que deu indícios de algum tipo de atividade sísmica e o melhor a fazer é mantermos-nos afastados dele. Quando ocorre uma erupção submarina, podemos ter apenas emanações de lava caso a profundidade seja grande, mas se ocorrer perto da superfície, o magma traz consigo gás que forma bolhas. A doutora Joanna Stock é professora de Geologia e Geofísica na Universidade Caltech, em Pasadena, na Califórnia. Uma das Ilhas Marianas que esteve em erupção, em 2003, registrou este tipo de erupções e na própria ilha as pessoas puderam ver jatos de gás a sair. Mas o vulcão tem mais de 80 pequenas chaminés no mar que também estão ativas e podia dar-se o caso de uma delas entrar em erupção sem que nada fosse visível no pico do vulcão da ilha. Se isso acontecesse perto do local onde estivesse um barco, este podia ser afetado e até ir ao fundo. Os gases criados por vulcões submarinos podem causar grandes estragos em embarcações, mesmo em grandes navios de carga e de contentores. Um navio que estivesse exatamente por cima de uma grande bolha de gás emanada de uma chaminé vulcânica submarina afundar-se-ia porque não teria capacidade de flutuar. O anel de fogo que jaz sobre o Triângulo do Dragão está repleto de perigosos vulcões a profundidades variadas. Os que estão mais à superfície ficam nestas ilhas, mas existem outros com mais de 3.000 metros. Mas por que razão há uma tão grande atividade vulcânica em redor do Japão e desta área? Para algumas pessoas, pode ser uma surpresa saber que a maior parte do vulcanismo do planeta Terra ocorre no leito marítimo. Uma grande parte do leito do Oceano Pacífico move-se de leste para oeste. À medida que o leito oceânico é arrastado para o interior da Terra, a água reage como rocha incandescente, criando vulcões. Os vulcões ao longo das Marianas que entram em erupção em resultado desta colisão entre placas podem projetar aerossóis e matéria particular até à estratosfera. E como é óbvio, se um avião for a passar, essa matéria pode entupir os motores. Outro fenómeno perigoso que ocorre no Triângulo do Dragão é aquilo que se designa por ondas triangulares. Estas enigmáticas ocorrências oceânicas são velozes, mortíferas e impossíveis de prever.
Grandes vagas com perto de 3 metros de altura, vindas de diferentes direções, que criam vagas gigantescas que atingem os 20 metros de altura. São a coisa mais perigosa que alguma vez vi. O Japão situa-se numa região onde existem fortes ventos sazonais. No inverno costuma haver muito mau tempo e turbulência. E ventos de direções diferentes criam as ondas triangulares. O termo onda triangular, Sankangonami em japonês, é o termo utilizado pelos antigos japoneses. Aquilo que significa de um ponto de vista científico é desconhecido. O Dr. Hiroshi Tomita, investigador especial no Instituto Japonês de Investigação Marítima, e o Dr. Takuji Waseda, professor na Universidade de Tóquio, realizaram uma experiência única para o canal História no maior tanque de ondas do mundo. A experiência demonstra o poder destrutivo das ondas triangulares e das correntes que afetam esta região. Houve um navio comercial americano que relatou ter visto uma vaga com mais de 30 metros de altura, mas foi um cálculo visual, não tem qualquer prova científica. Aquilo que a minha equipa está a tentar fazer é uma medição segundo um método mais científico. Existem 32 êmbolos na extremidade do tanque com que controlamos a amplitude da fase através do computador. Estes testes são feitos à escala. Pode acontecer a mesma coisa no oceano. O Dr. Waseda explica a natureza de uma onda triangular. Quando duas ondas se atravessam, o padrão da vaga adquire uma forma triangular. Quando um navio encontra este tipo de ondas de forma triangular, pode movimentar-se de maneira muito diferente. Por vezes, pode mover-se assim, mas outras vezes pode rolar. E para o navio isso é extremamente perigoso. A energia acumula-se. Diz-se que a amplitude pode ser muito alta por causa do mar cruzado. Não conseguir prever a direção das forças é uma ameaça para o navio. O fenómeno das ondas triangulares é alegadamente responsável pela destruição de muitos navios e pela perda de muitas vidas no Triângulo do Dragão. Penso que a tecnologia científica é muito parecida com um quebra-cabeças. Não temos nenhuma peça que se encaixe nos OVNIs. Com tantos relatos de acidentes, considero que é uma área perigosa. Mas esses acidentes não podem ser atribuídos a um vulcão, a causas naturais ou a algum OVNI misterioso. Durante centenas de anos no Triângulo do Dragão, os inúmeros relatos de desaparecimentos e de estranhos encontros com OVNIs traçam um estranho paralelismo com o seu misterioso congénere nas Bermudas, fazendo com que muitos investigadores chamem esta perturbante zona o Triângulo das Bermudas do Pacífico. Analisei todos os relatos. Acredito que há muitas pessoas que viram e que não falam sobre isso. Há pessoas que dizem não poder acreditar até terem visto com os seus próprios olhos, mas claro que os nossos olhos nem sempre são fiáveis. Temos de analisar o caso de muitos pontos de vista diferentes. Talvez existam portas que se abrem frequentemente para diferentes dimensões existentes neste planeta. Por isso, em teoria, talvez seja possível que existam essas portas no oceano. Alguns investigadores modernos que estudaram o Mar do Dragão ao largo do Japão e o Triângulo das Bermudas ao largo da Flórida colocaram a hipótese de existir uma base de OVNIs ou de OSNIs nessas águas. São águas muito profundas. Há uma grande atividade vulcânica e, por vezes, as leituras magnéticas frustram as tentativas para descobrir objetos no fundo do leito oceânico. Como tal, é bem possível que haja uma base de OSNIs no Mar do Dragão ao largo do Japão. Versão portuguesa via satélite. O que é história?